Bom pessoal, essa aqui é a aula número 121. As aulas anteriores a essa aula aqui, que eu gostaria que vocês assistissem, são as aulas de número 70 a 76. A última aula foi 76 e essa é a continuação. Vocês vão entender assistindo da 70 a 76 e pulando para 121. Vocês vão falar, e a 120? A 120 eu vou postar logo depois dessa, tá? Provavelmente até amanhã eu posto ela. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui nesta aula de número 121? Eu vou falar um pouco de OpenCV daqui a pouco e vou mostrar o software que eu estava falando para vocês, porque a gente vai começar a montar o circo do futebol de robôs. Então, antes de começar o circo, eu vou mostrar para vocês algumas coisas para não ficar uma coisa obscura, né? Para vocês entenderem o que esse cara está fazendo, por que ele está usando esses números, por que ele está fazendo desse jeito. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que nas versões mais novas do Processing, essa aqui é a versão 2.11, né? Quando eu dei aqui um camera.list, porque eu usei uma variável cast do tipo video.list, né? Que é uma vídeo do tipo capture, né? E eu carreguei uma variável do tipo stringCast, e aí eu mando simplesmente carregar a câmera de número 58, que é uma câmera que eu tenho lá em cima, que é uma Unibrian, tem uma luz acesa ali para iluminar um pouco melhor, um papel sulfite que está deixando a luz um pouco mais difusa, e eu estou projetando essa imagem para baixo. Se eu usasse, por exemplo, a câmera número, se eu falasse que aqui era a variável número 0, estaria pegando essa câmera aqui com 7 frames e meio por segundo, na resolução 640 por 480. 1280 por 720, 7 quadros e meio por segundo, eu colocaria número 2. Ou qualquer outro que você colocar, o número que você colocar aqui, é o número que vai aparecer aqui, tá? E isso está aqui nessa rotininha, nessas poucas linhas aqui, que a gente faz para mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui ampliado, o software está aqui, depois eu posto o software para vocês também. E eu estou usando o 15 quadros por segundo, 640 por 480, aquela câmera lá em cima, tá? E a imagem está vindo em RGB para mim, em 24 bits, tá? Então estou capturando a imagem e a imagem está aqui. Então se eu executar o programa, vocês vão ver provavelmente isso aqui, ó. Vamos lá, funciona. Anda, nenê. Por algum motivo não quis funcionar. Caramba, vou ter que parar o vídeo de novo. Pegou. Não precisou parar o vídeo. Muito bem. Então a imagem está aqui. Os vídeos nunca são editados, tá? Do jeito que eu gravo, do jeito que vai. Se vocês ouvirem por acaso o som, né? O som do computador, é por causa que o computador tem um processador muito robusto aí, então as ventoinhas ficam ligadas do computador. Então está aqui o campo, certo? Aqui tem uma bolinha e os carrinhos do futebol de robô que eu vou montar o circo. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Nós temos aqui o campo e vamos tomar uma fita métrica. Aliás, não sei aonde minha esposa tem uma fita métrica dessa de corte e costura, impressionante. Acione uma coisa, ela me deu isso aqui, que vai funcionar bem, ó. Então tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, bem certinho. Então se a gente começar a contar, a gente vai ver que tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, desculpa, 60, vem até aqui, ó, meu dedo aqui, ó. Eu estou contando no 64. Tem 640 milímetros a abertura dessa lente do jeito que está colocado, tá? E vamos ver assim de quanto tem. Mesma coisa, vou colocar a fita métrica, certo? Cadê aqui, ó? 10, 20, 30, 40, vem até aqui, ó, até meu dedo aqui, ó, 48, certo? 640 por 480, olha que coincidência, é óbvio, né? É óbvio que eu peguei e deixei a câmera numa altura com uma lente específica, uma lente de 6mm, colocada numa câmera, uma câmera do tipo CS, a lente, e ela está exatamente aqui, ó, 640 por 480, né? 15 quadros por segundo. Eu estou capturando essa câmera aí, ela me dá realmente 15 quadros por segundo, ela dá até 30 quadros por segundo nessa resolução, 640 por 480, mas aí a imagem não vem em aqui, ó,
640 com 480, eu queria colocar no 46. Só que a imagem ela vem com YZ, e eu não quero, eu quero em RGB. E a RGB ela vem desse formato, tá? Por isso está desse formato. Então o que acontece? Eu vou bater uma foto do campo, tá? Tem que estar aqui, né? Vou bater uma foto do campo, foto ok. Então eu vou fazer uma subtração do campo. Aqui dá para vocês verem que a luz está refletindo, tá? Agora são 8 horas da noite, tá escuro já lá fora, a janela está fechada. E aqui vocês veem um reflexo da luz lá em cima. E isso atrapalha um pouco, por isso que eu pus o papel sulfite lá em cima. Mas aqui, ó, está pegando uma coisa, então a gente pode melhorar o filtro do ruído, para saber até onde a gente pega. O valor legal é número 15, 18, 15, vamos deixar no 18. Está com 18 de ruído, que está no software. E se eu colocar a bolinha está aqui. Se eu rodar a bolinha, lógico que ela vai estar acompanhando. Ele está falando quantos pontos ele está pegando, certo? E a bolinha está aqui, ó. Aí eu vou botar uma foto da bolinha, só para ele memorizar a bolinha. Bati a foto. Fez esconder um pudim, aí vem um carrinho aqui, ó. Carrinho amarelo, tá? Do tamanho do padrão do futebol de robôs, padrão Microsoft. Bati a foto do carrinho, agora vou pôr o carrinho vermelho. Certo? Estou aqui numa região com bastante luz. E bati a foto do carrinho vermelho. O que acontece? Eu marquei aqui, ó, esse aqui é o ponto médio de todos os pontos que ele está lendo. Então ele reconheceu um carrinho aqui, reconheceu uma bolinha aqui e reconheceu outro carrinho aqui, né? Está falando os filtros aqui de ruído, quanto que ele está aplicando filtro de ruído e tudo mais. O que eu vou fazer? O campo está com 640 por 480. Ele tem 68 centímetros. O padrão Microsoft é 2,40 m, 2,50 m, uma coisa assim. Eu estou exatamente a 1/4 de tamanho. Para resumir tudo, eu estou a 1/4 do tamanho do padrão da câmera. Se eu colocasse aqui um campo de 2,40 m por 1 m, um padrão Microsoft, para fazer o campo de futebol, não ia caber aqui dentro desse escritório, né? Um escritório pequeno aqui dentro de casa, não sei o que, só para eu ficar fazendo meus trabalhos e tudo mais. Então, eu estou a 1/4 de tamanho, eu estou a 1/4 da altura, a altura aqui para a direita do meu escritório aqui deve ser 2,20 m. Eu teria que deixar a câmera a 2,40 m ou 2,60 m de altura. Ela está exatamente a 1,10 m de altura, então teria que tudo multiplicar por 4, né? Ou então trocar as lentes, fazer algum jeito para o negócio ficar direito do padrão Microsoft. Se vocês olharem os vídeos no YouTube, vocês vão ver que a câmera está numa posição bem alta e tudo mais. Então o que acontece? Então, como eu estou trabalhando com 1/4 de tamanho, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar a bolinha, eu vou arrancar os dois carrinhos, certo? Vou deixar um aqui, ó, para vocês verem. A bolinha tem 42 milímetros, certo? A bolinha tem 42 milímetros. O carrinho tem 75 milímetros, 7 centímetros e meio. Então, o que eu vou fazer? Para vocês enxergarem. Vou pegar esse carrinho aqui, ó, vou colocar no lugar. Que é exatamente 1/4 do tamanho. Ó, se vocês conseguirem olhar, ele é exatamente 1/4 do tamanho. Certo? E vou colocar ele aqui no meio, ó. Então eu reduzi o carrinho para 1/4 do tamanho. E outro carrinho, exatamente a mesma coisa. A 1/4 do tamanho. E a bolinha, não é mais uma bolinha de golfe, é um pedacinho de papel, para a gente ver se a gente consegue enxergar a bolinha 1/4 do tamanho também. Tá? E aí é o ponto médio do que ele achou ainda, ele continua achando. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a primeira coisa que vocês têm que fazer antes que é interessante, que eu não falei ainda, né? Era vocês pegarem a minha aula número 112, dá uma assistida nessa aula para quem já assistiu isso a algum. Nem lembro quando eu postei essa aula, não sei se eles falam aqui. Quando eu postei esse vídeo. Não está falando aqui. Mas ele parece que é um ano e meio, 2 anos atrás, né, que eu postei esse vídeo aqui. E eu gostaria que vocês dessem uma assistida nessa aula aqui de número 112, para vocês entenderem um pouco melhor o que eu vou falar a respeito, tá? Vou fechar aqui. Então tá aqui o carrinho. O que acontece? Ao invés de eu mandar, vocês assistam a aula 112 e eu vou dar uma continuação dessa aula aqui. Ao invés de eu mandar analisar a imagem inteira, inclusive na aula 112 eu falo de linhazinhas de 5 em 5, ou de 6 em 6, ou de 2 em 2, né, de 2 linhas, 2 colunas, para reduzir o tempo, eu vou começar a fazer agora uma leitura mais precisa disso daqui, tá? E ao invés de fazer análise da imagem inteira, eu vou fazer rastreamento, porque o carrinho ele não tem como desaparecer daqui e vir para cá sem a câmera acompanhar. Por mais que o carrinho seja rápido,
eu não consigo deslocar de um frame para outro na velocidade do carrinho mais rápido do que esse ponto aqui que ele está lendo. Certo? Ele não consegue aqui, ó. Tá? Então, por mais rápido que ele esteja, no próximo frame eu vou pegar dentro desse quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um rastreamento. Literalmente dos robôs, independente da cor. Se eu tiver 10 carrinhos da mesma cor, eu tiver 10 carrinhos com 10 cores diferentes, eu vou conseguir fazer um rastreamento da mesma forma. Tá certo? Vou conseguir fazer o rastreamento. Então é dessa forma que nós vamos trabalhar. O carrinho vai simplesmente ser livre. Então eu vou recortar esse quadro aqui e vou fazer análise profunda disso aqui para fazer alguma coisa. De que forma que nós vamos fazer isso? Aqui está a câmera da Microsoft e tem um software aqui, ó, se eu consigo pôr aqui para vocês verem. Aqui, ó. E ele tem esse efeito aqui embaixo. Se eu não me engano era esse aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. É, isso aqui, ó. Esse daqui é transformar em HSV, tá? Que a gente até fez alguma coisa parecida. O que acontece? A gente consegue reduzir a quantidade de cores para algumas. Vou usar o HSV. Depois que usar o HSV, eu vou usar o branco e preto. Só depois que eu fiz o HSV. Então o que vai acontecer? E para cada carrinho eu vou fazer dessa forma. Então eu vou conseguir fazer o carrinho e reduzir esses pontos dessa forma. Só que tudo isso vai ser feito com as bibliotecas que nós já criamos nas aulas anteriores, né? Entre a aula número 100 e 120, 119, nós temos algumas bibliotecas para transformar em HSV, para transformar em threshold, para transformar em escala de cinza. Nós vamos usar aquelas bibliotecas que nós fizemos naquelas aulas anteriores. Então, nós vamos transformar a imagem desse jeito que está transformado aqui, e depois nós vamos transformar a imagem em branco e preto. E eu vou fazer o rastreamento somente dessa área para cada carrinho. Então eu vou rastrear esses carrinhos dessa forma. E aqui faz de conta que é o tamanho padrão, 2,40 m por 1,80 m, não lembro direito como que é a proporção. Tá? Mas aqui está 640 por 480, é esse formato. E os carrinhos terão esse tamanho. Certo? Ou seja, o processamento vai ser em menos de 1 milissegundo. Aliás, esse processamento aqui desses 3 carrinhos está fazendo 7 milissegundos, porque ele está mostrando esses pontinhos. Se eu parar de mostrar os pontinhos aqui, ó, caiu para 3 milissegundos. Ele está fazendo o rastreamento aqui desses caras, tá vendo? O ponto médio está aqui mostrando, em 3 milissegundos. É muito rápido, dá para fazer 200 quadros por segundo, dá para fazer leitura de arroz caindo numa cachoeira para separar arroz quebrado. Então é dessa forma que é feito, tá bom? O software está aqui, eu vou mostrar para vocês. Bem devagarzinho, espero que dê para vocês acompanharem. Tá? E uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu falo na aula de número 112, eu falo do OpenCV, né? Pessoal, eu garanto para vocês que eu tentei instalar o OpenCV, ver se é mais fácil você trabalhar com o OpenCV e tudo mais. A maior dificuldade que vocês vão ter no OpenCV é trabalhar com 2 ou mais câmeras. Ele não explica direito como é que você faz isso. É muito complicado, tá? Um cara muito legal que dá aula de OpenCV, o OpenCV é uma tremenda ferramenta para se usar com C e C++, tá? Esse cara aqui, ó, esse Kili Hounslow. Esse cara aqui, ele tem uma parte de tracking aqui que ele faz usando as bibliotecas do OpenCV, tá? Falta falar, usar a biblioteca pronta é você usar os comandos, né? É legal, mas você não é você que está fazendo, é o OpenCV que está fazendo. Tem muito recurso, se você fazer um reconhecimento de face, um blob detect, usa o OpenCV que já está pronto, tá? Ou então, se você gosta do processing, você aprendeu o processing, você sabe Java, não sei o que você faz? Você pega o site do processing, vem aqui em Libraries, biblioteca, tá? Vamos lá, biblioteca. Você vem aqui nos contribuidores, vídeo e visão, e tem uma biblioteca muito boa aqui, OpenCV for Processing. Tá? Essa biblioteca está bem completinha, está bem interessante essa biblioteca do OpenCV for Processing. Tá? Esse cara aqui, ele transformou a biblioteca OpenCV, tem vários exemplos, o Bob Detecton, então tem todos esses exemplos no próprio OpenCV. Você descarrega a biblioteca na pasta Libraries do OpenCV que eu ensino em alguma aula atrás aí. Tá? Então ele tem todos os recursos que eu ensinei a fazer. Tudo isso aqui eu ensinei a fazer na unha, né? No braço, não usando a biblioteca pronta. Mas tem coisas que eu não ensinei ainda. Por exemplo, o detector de face eu não ensinei. Esse aqui eu já ensinei a fazer, que é a subtração de fundo, né? E tudo mais. E a gente vai literalmente usar os mesmos recursos para fazer isso aqui. Ó. Vamos usar até a mesma foto que ele, ou alguma foto parecida, para fazer essa seleção. Então essas bibliotecas aqui eu vou fazer em OpenCV. Tá certo? Então em Processing, vou ensinar a fazer isso em Processing. E o OpenCV
Se você quiser testar para usar o OpenCV, fique à vontade, tá? É bom. O OpenCV, a biblioteca OpenCV para o C, para o C++, ela tem em torno de 3 GB. Ou seja, tem muita coisa para você aprender, mas é complicado, tá? Vocês vão ver muito problema para fazer as câmeras funcionarem do jeito que vocês querem. Mas aí é um desafio para vocês, tá bom, pessoal? Vou tentar postar esse vídeo aula aqui com um pouco mais de 15 minutos, porque passamos o tempo aqui. Vamos ver se o Google vai reclamar. Ele falou que eu podia ter até meia hora de vídeo. Eu sempre procuro ter 15 minutos. Vamos ver o que vai dar. Se o vídeo ficar cortado no meio, paciência. Um abraço a todos.